Diz que o Pai e o Filho são da mesma substância. Jesus disse lá em João, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Olha aí, eu e o Pai somos um. Então Jesus é da mesma natureza. E 9 vezes, acho que 7 vezes no Novo Testamento, Jesus é chamado de Filho unigênito. Sabe o que significa isso? Filho unigênito. A palavra monogenes. Monos, eu já falei aqui, que significa único. Nós falamos aqui do monofisismo, é isso que é uma única natureza. Monos significa único. E genes não é do verbo genal grego. Genal em grego quer dizer gerar. Genes vem de gen, não de gen, mas gens. Humanos, gens humanos, que significa tipo, natureza, cepo. Quando fala que Jesus é o monogenes, Filho unigênito de Deus, está dizendo que Ele é o único da mesma natureza de Deus. Está dizendo que Ele é Deus. Não está dizendo que Ele é o único Filho gerado, não. Está dizendo que Jesus é o único do tipo, é o único do cepo, é o único da mesma natureza do Pai. Entendeu? Então isso que significa monogenes, da mesma natureza. E o credo aqui é muito claro. Não separamos as pessoas. Os unicistas separam. Os unicistas falam que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Como a voz da verdade, a voz da vida, falam isso. Não existe trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas e uma só. E a Bíblia não ensina isso. O batismo de Jesus é uma prova clara que Jesus saía das águas do Rio Jordão, o Espírito Santo descia sobre ele em forma de uma pomba, e o Pai falando do céu, eis o meu Filho amado, as 3 pessoas distintas. Jesus também falou, está escrito na vossa lei, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também meu Pai que me enviou. Está em João, no capítulo 8, versículo 17 e 18. Jesus está dizendo que Ele é uma pessoa e o Pai é outra. E há nos Evangelhos pelo menos 80 referências mostrando o Pai como um filho, o Pai como uma pessoa e o Espírito Santo como outra. São pessoas distintas. São iguais em poder, glória e majestade. São um só Deus, mas em pessoas distintas. O Pai não é Filho, nem Filho é Pai. Então o credo já começa dizendo, não confundimos as pessoas. E os unicistas, os sabelianos da antiguidade e os unicistas da atualidade, eles confundem as pessoas, dizendo que Pai é Filho e Filho é Pai. Confundem as pessoas. O credo está dizendo, não confundimos as pessoas. E nem separamos a substância. A testemunha de Jeová separa a substância, dizendo que Jesus não é Deus igual ao Pai. Então, meus irmãos, e essa declaração tem apoio na Bíblia. Quer dizer, eu estou mostrando o credo como exemplo, o que diz o credo, e mostrando como está na Bíblia. E o credo realmente é a interpretação precisa e autorizada das Escrituras. Ok? E para finalizar, eu quero mostrar um ponto aqui interessante, o item aqui 21. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O 22 diz, o Filho procede do Pai, somente não foi feito, nem criado, mas gerado. E o 23, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente, é claro. O Espírito Santo entrou no mundo de forma diferente. Jesus entrou no mundo como um homem. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. Ela esperou 9 meses para dar à luz. E ele nasceu como homem, como um ser humano. E ele cresceu, ele amamentou, ele aprendeu a falar, aprendeu a andar. Maria ensinou Jesus a dar os primeiros passos. Que Lucas diz que ele cresceu fisicamente. Porque eu vou entender isso, irmão, porque se Deus é perfeito, se Deus é sábio,
é perfeito em seus atributos. Deus não tem o que aprender, porque Ele já sabe tudo. E Jesus é Deus? Como que Jesus aprendeu a falar assim? Mas agora Jesus, homem. Aí está o mistério. Lembra que eu falei ontem da fronteira, que não dava para definir a fronteira entre o humano e o divino de Jesus e evangélicos? Então, ali está mostrando Jesus, homem. Ele cresceu. Ele cresceu. Ele desenvolveu fisicamente. Jesus, homem. Jesus, homem. Sem, por isso, deixar de ser Deus. Foi assim que o Filho entrou no mundo. Mas o Espírito Santo entrou no mundo de maneira diferente. Ele não foi gerado. Ele entrou lá no dia de Pentecostes como um som de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e assim por diante. Então foi assim que o Espírito Santo entrou no mundo dessa forma. Então ele não foi gerado, ele é procedente. Mas aqui diz que ele procede do Pai e do Filho. E a expressão latina do Filho é filioqui. Filioqui, uma palavra só, filioqui. Duas palavras juntas. Filioqui quer dizer e do Filho. E aí foi a gota d'água. Lembra que eu falei que havia um quesinho entre as igrejas do Ocidente e as igrejas do Oriente? Lembra que eu falei isso ontem? Roma e Constantinopla? As igrejas do Oriente, as igrejas do Ocidente, que havia desde o princípio, desde o quarto século, que o bispo de Roma já queria assumir o primado de toda a igreja, e Constantinopla não, aqui não. Não, mas Roma é a capital do Império. Sim, mas a igreja não é Império. A igreja não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. É outra coisa. Política é política e religião é religião. Aí caiu o Império Romano no ano 476. Aí o bispo de Roma reivindicava essa coisa. Não, agora não existe mais a capital do Império, então a igreja substitui. Quer dizer, foi pior ainda. O certo é que esse clima de tensão existia. Carlos Magno, na Idade Média, também complicou mais ainda a situação. O que acontece? Esse credo, com a expressão filioque, as igrejas orientais não aceitaram isso. Não, o Espírito Santo procede do Pai somente. Então eles diziam que o credo foi adulterado, que a filioque não estava no credo, no texto original, que ao longo dos séculos alguém adulterou e acrescentou ali filioque. Aí ficou assim que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, dizem que o filioque foi um enxerto. E ele não aceitava. Foi aí que culminou com a primeira ruptura da história da igreja. No ano 1053, houve aquela que eu falei ontem, que o bispo de Roma excluiu o bispo de Constantinopla, que era o patriarca de Constantinopla excluiu o bispo de Roma. Então, era a exclusão de um lado e do outro, né? Um papa excluindo outro papa e vice-versa. E aí houve essa ruptura. Igreja Católica Apostólica Romana, Ocidente. Igreja Ortodoxa Grega, Oriente. E só no segundo concílio do Vaticano, no ano de 1950, foi que a Igreja Católica passou a reconhecer a Igreja Ortodoxa como seus irmãos, como cristãos também, porque eles não aceitavam. Mas começou, foi a primeira ruptura, foi o primeiro cisma, a primeira divisão da Igreja na história. Aconteceu aí. E a gota d'água foi essa palavrinha, filioque. Na verdade, foi um pretexto. Então, eles diziam que o Espírito Santo procede somente do Pai. E as igrejas do Ocidente falam que procede do Pai e do Filho. Mas aquilo que eu falei, a autoridade do credo deriva das Escrituras. E Jesus falou, quando eu for, rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. Se eu não for Consolador, não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então o Espírito Santo procede do Filho também. E é o que Jesus prometeu. É o Pai que mandou dizer, quando eu for, enviá-lo-ei. Então o Espírito Santo procede sim do Pai e
no Filho. As igrejas orientais não estão corretas com essa posição. As igrejas do Ocidente, sim. Então, aqui nós temos no credo de Etanásio esse ponto também que contribuiu para a ruptura da igreja. Então, meus irmãos, e assim eu finalizo, porque já são 6h30, e esse é o quinto e último credo ecumênico, mais importante, que são os credos aceitos pelos principais ramos do cristianismo: o credo dos apóstolos, credo niceno, constantinopolitano, credo da Calcedônia e credo de Atanásio. E as confissões de fé da Reforma, elas são calcadas nesses credos porque as formulações já estão definidas. Então, a confissão de Augsburgo, a confissão helvética, as 59 artigos de religião da Igreja Anglicana, a confissão belga, a confissão de Westminster. Essas confissões todas são calcadas nos credos ecumênicos, e também a confissão de fé que vamos elaborar não será diferente. É claro que vai ser uma confissão original que expressa as crenças e práticas da Assembleia de Deus desde a sua fundação até o dia de hoje. Portanto, meus queridos irmãos, eu finalizo esse tema e nós vamos falar sobre isso pelo Brasil afora. Vamos criar seminários, simpósios nesses 2 anos para orientar e preparar o povo para receber o novo texto, a confissão de fé das Assembleias de Deus. No Brasil e no Japão tive o privilégio de ter já aqui a segunda palestra. A primeira foi dada em Recife, em 2013, e a segunda estou dando aqui no Japão. Provavelmente a terceira eu venho dar no final desse mês, em Flórida, com o pastor Joel Freire. Eu vou estar na escola bíblica com ele, se Deus quiser. O tema não está definido ainda. Eu vou mandar 3 temas para que o pastor Joel escolha um. E o tema da confissão de fé é um deles. E esse foi escolhido. Então lá será o terceiro estudo sobre confissões, credos e confissões de fé. Portanto, pastor Haroldo, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe o seu ministério. E aqui estamos para servir e cooperar com vocês. Amém? Amém.